tudo sobre o PLC 28, texto substitutivo e o que nós, motoristas, ainda precisamos fazer para não perder a nossa renda e o que os passageiros têm que fazer para não perder o direito de escolha. Meu nome é Marlon, sou motorista Uber e nesse vídeo eu vou explicar tudo o que aconteceu na semana passada em relação ao Senado Federal, vou explicar com detalhes o que é esse texto substitutivo e no final ainda vou dizer algumas ações que a gente ainda tem que tomar para garantir que os aplicativos ainda continuem funcionando. Vamos lá, primeiro eu vou falar rapidamente sobre o PLC 28, de autoria do deputado Zaratini do PT. É o seguinte, nele o principal problema que a gente vê nele é que transforma o transporte privado em público, pois exige que todo o transporte feito por aplicativos seja feito com carros de placa vermelha. E isso só é pior para motoristas e é pior para passageiros. É pior para os motoristas porque as concessões para os motoristas vão ser altamente limitadas. Digamos que aí vão perder 90% dos motoristas, vão ficar sem trabalho, sem renda. E é pior também para o passageiro, porque as tarifas vão aumentar muito e também quase nunca vai ter carro disponível. Ou seja, essa PLC 28 só traz problemas para a mobilidade urbana. Mas a surpresa positiva da semana passada foi que o senador Pedro Chaves, do PSC do Mato Grosso do Sul, propôs um texto substitutivo. E esse texto é um ponto de partida para futuras discussões. Veja que eu não estou falando que esse texto do Pedro Chaves deve ser aprovado como ele está. Eu acho que é um ponto de partida para discussões, onde ele pode ser muito mais melhorado. Já nesse vídeo eu vou dar detalhes sobre esse texto. Na semana passada também foi apresentado um requerimento de urgência para aprovação da PLC 28. Esse requerimento de urgência faz com que a PLC 28 seja votada no Senado sem antes ter sido discutida. É lógico que os defensores dos táxis não querem que ela seja discutida. Eles não querem um debate porque eles sabem que debatendo vai ter maior esclarecimento do assunto e aí a mobilidade urbana vai ser beneficiada pelos aplicativos. E isso os táxis não querem. Felizmente esse requerimento de urgência perdeu força. Todo mundo viu que era uma sacanagem, todo mundo viu que não fazia sentido e esse requerimento de urgência perdeu força. O texto substitutivo do senador Pedro Chaves, ele foi apresentado na tal de CCT, Comissão de Ciência e Tecnologia. Essas comissões são formadas por um grupo fechado de senadores. Aí esses senadores nessas comissões discutem os temas, discutem os projetos de lei. O correto é o projeto de lei passar por um total de 5 comissões, ou seja, a CCT e mais 4. O requerimento de urgência, na verdade, ele queria pular todas essas comissões. E para a gente ter uma regulamentação saudável, é necessário que todas as 5 comissões debatam sobre o assunto. Só assim o texto vai evoluir. Eu li detalhadamente o tal do texto substitutivo junto com um advogado. E aí eu pude analisar várias coisas bem interessantes. Vamos lá, a primeira coisa bem interessante é que o texto trata da junção de 3 PLs, a tal da PLC 28, 530 e 726. São 3 PLs que estavam tentando regular o mesmo assunto. E digamos que o Pedro Chaves tentou buscar o melhor de cada uma das PLs. O segundo item interessante é que ele institui realmente o transporte privado individual remunerado, que é o transporte remunerado com placa cinza e feito através de aplicativos. Ou seja, isso derruba a necessidade da tal da placa vermelha, o que é positivo e é o que é bastante necessário para que a mobilidade urbana continue funcionando. Outro ponto interessante é a livre concorrência, ou seja, liberdade para ter preços diferentes entre as empresas, para ter preços diferentes para os motoristas, para os passageiros, ou seja, não é nada controlado pelo poder público, não tem concessões do poder público para os aplicativos. Isso sim é liberdade. Quarto item interessante que eu achei foi sobre as inspeções periódicas mais frequentes para veículos de aplicativos. O texto não diz como isso vai ser feito, mas o texto diz que deve ter inspeções mais frequentes nos carros dos aplicativos. Não sei como seria, por isso que o texto precisa evoluir. Quinto item bem interessante é que o carro não precisa estar no nome do motorista. Hoje já não é assim, mas a PL 28 queria sim que o carro tivesse no nome do motorista. E isso é totalmente inadequado. Muita gente aí trabalha com carro alugado, com carro da família. A única coisa que esse texto substitutivo pede é que os carros sejam cadastrados e que os motoristas apenas trabalhem com os carros cadastrados, não trabalhem com carros não cadastrados. Mas isso hoje também é errado atualmente e os motoristas não devem trabalhar com carros que não estão cadastrados na plataforma. Sexto item é que aplicativos deverão prestar informações necessárias à
supervisão do poder público. Eu acho que esse texto ainda precisa ser bem analisado, precisa ser bem evoluído. Isso por quê? Porque hoje muitas prefeituras reclamam de que os aplicativos não dizem quantos carros têm, às vezes não revelam o número de viagens diárias feitas pelos aplicativos, que são informações úteis para as prefeituras, principalmente. E simplesmente aqui o texto diz que deve prestar informações, mas ainda essas informações não podem entrar em conflito com os segredos de mercado dos aplicativos. Ou seja, aqui tem um conflito aqui. Acho que esse texto tem que ser melhor evoluído, por isso que tem que passar pelas comissões. Sétimo item é a exigência de antecedentes criminais dos motoristas, e não pode ter crimes relacionados à violência contra a pessoa ou ao trânsito, ou seja, homicídio, crime contra a dignidade sexual, roubo, etc. Um ponto interessante aqui é que a lei fala dos últimos 5 anos de residência do motorista. Eu sei que a Uber, no sistema de segurança de entrada de novos motoristas, eles analisam antecedentes criminais do motorista nos 27 estados da federação. Isso porque, por exemplo, eu antes de morar em São Paulo, eu morava em Manaus, no Amazonas. Se eu tivesse cometido um crime lá, ele não teria sido registrado aqui em São Paulo. E aí, se eu apresentar um atestado de antecedente criminal de São Paulo, esse atestado não teria o crime que eu cometi lá no Amazonas, por exemplo. E aí, buscando os antecedentes criminais de todos os estados onde o motorista já morou, isso diminui a probabilidade de aquele motorista realmente ter crimes. Eu sei que a Uber busca já nos 27 estados, mas eu sei que outros aplicativos só pegam do estado corrente, no caso aqui, por exemplo, o estado de São Paulo. Então eu acho que isso é legal para poder ter uma maior amplitude aí dos crimes que pode ter sido cometidos pelas pessoas e que essas pessoas realmente não possam ser motoristas. O oitavo item, ele é bem complicado, porque o texto substitutivo, ele proíbe as corridas particulares sem aplicativos. Ou seja, não se pode oferecer particular, nem mais fazer particular. Inclusive coloca isso como transporte ilegal de passageiros. O que acontece? O motorista de aplicativo costuma fazer alguns particulares também. Existem técnicas para os motoristas fazerem esses particulares. Hoje é permitido, pela mobilidade urbana, pelo que está tudo descrito, é possível sim a gente fazer corridas particulares. Já com esse novo texto, qualquer corrida particular que seja sem aplicativo é considerada transporte ilegal de passageiros. Eu acho que isso deve evoluir, tá certo? Eu sou a favor de corridas particulares, né? Só que isso tem que acontecer de uma maneira diferente. Sei lá, de repente surge aí um aplicativo só para corrida particular, né? Que pode facilitar. Acho que as corridas particulares ajudam vários motoristas pelo Brasil todo. Eu acho que elas não podem ficar de fora. Por isso é que o texto precisa de uma discussão, de uma evolução. O nono item é que os aplicativos não podem impedir a entrada de motoristas no aplicativo ou barrar o acesso dos motoristas sem dar uma justificativa. Alguns aplicativos aí, às vezes, bloqueiam os motoristas e não dão uma justificativa plausível sobre o que aconteceu, sobre o que fez o aplicativo barrar aquele motorista, tanto na entrada para ser um motorista, quanto depois. Então, esse item do texto substitutivo força os aplicativos a realmente darem um motivo para o motorista. Eu acho isso fenomenal. Acho que tem que dar sim um motivo para o motorista. O 10º item, e esse item é muito importante, fala sobre uma tal de responsabilidade solidária dos aplicativos em relação aos danos decorrentes ou associados do serviço. O texto diz bem assim: em caso de danos decorrentes ou associados ao serviço de transporte individual de passageiros, respondem solidariamente todos os profissionais e empresas que contribuíram para o fornecimento do serviço. Eu vejo aqui 3 itens importantes. Por exemplo, no caso do motorista, por exemplo, ser assaltado por um passageiro, ou seja, isso foi um dano ao motorista feito decorrente da prestação do serviço, Então os aplicativos teriam que ter uma responsabilidade solidária. Nossa, isso é fenomenal! Finalmente os aplicativos estariam sendo responsáveis por isso, perfeito? E assim pode até causar uma evolução melhor aí no filtro dos passageiros. Mas eu acho que esses danos devem ser melhor especificados, porque aí pode ser, por exemplo, o passageiro chegou atrasado no aeroporto e aí quer culpar o motorista do aplicativo por isso, e aí de repente o aplicativo vai ser responsabilizado por causa que o passageiro perdeu o voo. Eu não sei o quanto tem de veracidade nesse tipo de informação. Ou, por exemplo, no trânsito, Então, se alguém teve o carro batido por um motorista de aplicativo, esse terceiro poderia, digamos, requisitar do aplicativo os danos causados pela prestação do serviço, que foi bater o carro. Então eu acho, por exemplo, que esse texto ainda precisa ser bem evoluído,
para que realmente possa definir bem o que é um dano, né? Se é um dano para o motorista, para o passageiro, para o terceiro. Eu acho que esse texto precisa de evolução, justamente que deve ser passado pelas próximas comissões, são outras 4 comissões. Mas sim, esse é um item bem interessante desse novo texto. Bom, vamos falar das ações. O que nós, motoristas e passageiros, devemos fazer a partir de agora para garantir que esse texto substitutivo evolua, que ele passe pelas próximas comissões? Nós já fizemos um ótimo trabalho na semana passada pressionando os senadores nas redes sociais. Isso realmente causou muito impacto. Outro ponto positivo foi o recolhimento das assinaturas. Os aplicativos Juntos lançaram uma campanha chamada Juntos pela Mobilidade, que era o propósito de recolher assinaturas de motoristas, passageiros, etc., para que essas assinaturas fossem levadas até o Senado. E isso também foi muito efetivo, funcionou muito bem. O senador Pedro Chaves agora está sofrendo muita pressão dos taxistas nas redes sociais, ou seja, a gente foi lá, pressionou os senadores e os taxistas agora também estão pressionando o senador Pedro Chaves. Então o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que ir lá na rede social, lá no Facebook do senador Pedro Chaves e declarar apoio a ele. Muito obrigado pelo texto substitutivo, né, e dar apoio a ele, porque ele está sofrendo muita pressão contrária. Uma das coisas que eu acho bem positiva, que trouxe os aplicativos de transporte, acabaram trazendo aí para o Brasil, foi esse envolvimento da população com os políticos eleitos. E isso tudo é uma politização da população, uma melhor politização, ou seja, a população está mais engajada com os políticos eleitos, sabendo cobrar deles. E isso é muito positivo, porque a gente pode perceber que aqueles políticos que não estão fazendo um bom trabalho, a gente simplesmente não reelege eles nas próximas eleições. E assim, nas próximas eleições a gente pode ficar mais atento aos políticos que a gente vai eleger. Beleza? Essa foi a dica de hoje. Vejo você numa próxima dica, num próximo vídeo. Valeu!